se você tem interesse de saber como tudo começou e tem curiosidade sobre a nossa metodologia, não sai daí, viu? Esse papo é pra você. Pessoal, eu senti muita vontade de compartilhar com vocês como tudo começou. O Nosso Quintal é um projeto muito amoroso e um projeto muito rico. Então, hoje, eu trouxe para vocês pessoas especiais que fazem parte desse sonho. E aí eu vou começar contando para vocês como isso surgiu no meu coração. E foi assim. Eu tenho uma filha, como vocês já sabem, de 20, ela vai fazer 25 anos agora. E eu comecei a identificar várias coisas que aconteceram na vida da Júlia e que poderiam ser evitadas na infância. E no decorrer da vida, né, as coisas foram acontecendo, a vida vai tomando o fluxo e seguindo o fluxo que ela precisa seguir, né? Para tudo tem jeito, para tudo a gente vai achando uma solução. E no decorrer da vida, eu tive um novo bebê, que é a Alice, que agora está com 6 anos. Quando eu identifiquei que tudo o que tinha acontecido com a Júlia era possivelmente evitado para a infância da Alice, eu comecei a me movimentar em busca de um espaço onde a educação fosse mais respeitosa, onde os momentos da Alice fossem respeitados, onde o desenvolvimento dela fosse respeitado. E aí me encontrei com um estabelecimento e esse estabelecimento trouxe para mim uma pessoa muito especial, muito amorosa e com uma vontade muito parecida com a minha. E nós trabalhamos juntas, e aí nesse lugar a gente tomava muitos cafés e a gente conversava muito. E aí hoje eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho de como esse sonho começou a virar realidade. Eu trouxe hoje a Patrícia, aqui minha sócia, minha amiga querida, e que veio, que comprou essa ideia ali junto comigo. Então tudo começou pela gestação da Alice e pela história da Júlia. Mas, como dizia Raul Seixas, sonho que sonha, sozinha só sonho. E sonho que a gente sonha junto é realidade. Então, hoje eu trouxe pessoas aqui que fizeram desse sonho, né? Que foi gestado, que foi cuidado, que foi amado, realidade. E aí, eu trouxe hoje e vou conversar um pouquinho aqui com a Paty para ela contar como foi que ela entrou, como foi que isso aconteceu, como foi que ela entrou, não, como que isso a gente organizou juntas, né? E essa é a Patrícia. É contigo, Olá, amiga. tudo bem? Então, a gente vai contar um pouquinho aqui agora de como esse sonho se tornou uma realidade linda e muito prazerosa e muito, assim, se tratando de Teresópolis, até inovadora. Né? Porque eu sou professora há 34 anos e eu já passei por várias instituições de ensino e não tínhamos ainda tido a oportunidade de colocar em prática, de trazer mesmo para as nossas crianças uma infância mais valorizada. Então, dos nossos cafés da tarde, né, onde a gente conversava assim, informalmente, que a gente nunca conversou nos nossos cafés, planejando uma escola. Era muito um sonho mesmo. E, num determinado momento, nós vimos a possibilidade de que esse sonho se tornasse realidade. Né? Assim, com muito esforço, com muita determinação, a gente começou numa pizzaria, né? Noivado de uma amiga nossa. E aí, você tem coragem? Eu falei, eu tenho. A gente só não tem dinheiro, mas a gente tem coragem. E a coragem impulsiona a gente para muitas coisas. Então, assim, quando decidimos, então, que a gente planejaria melhor a realidade do nosso quintal, que nem era o nosso quintal ainda, nós não tínhamos ainda um nome, né, pré-estabelecido, eu fui procurar uma escola para o meu neto e eu buscava também uma escola que tivesse esse respeito pela infância, né, essa valorização, esse olhar mais atento. Passando pela Rua Tietê ali, quem conhece a nossa escola, quem não conhece, gente, quintalzinho, Rua Tietê, né, 445. Passei, tinha uma placa lá na casa, aluga-se. Eu parei, pedi pro meu filho parar o carro, desci, olhei o espaço meio que do muro mesmo, liguei pra Gisele. Falei, Gi, acho que eu achei. Vê se você se interessa. Liga pra pessoa, ela na hora já mandou, indo pra casa mesmo, eu já liguei. E essa pessoa tem uma amizade, já tinha na época uma amizade com Gisele de 20 anos. Então as coisas foram se casando, foram se concretizando
mesmo sem a gente ainda ter se dado conta. Marcamos, foi no dia 21 de dezembro de 2021. Em 23 de dezembro, nós nos encontramos com a proprietária da casa. E aí foi uma conversa muito gostosa, muito de amizade mesmo. Ela entendeu a nossa proposta. Gisele, que tinha, né, muito mais propriedade para falar do assunto, porque era um sonho do coração dela, pela vivência que ela tinha tido com as filhas. Ela explicou tudo e assim, aquilo é um encantamento, gente. Só conversando com a Gi para vocês entenderem. E aí, naquele mesmo dia, ela já entregou a chave na nossa mão e a gente tivemos 45 dias para fazer valer o nosso quintal. E aí, tudo foi com muito amor, com muito trabalho, de 8 da manhã às 11 da noite, mas com muita garra. Tivemos muitas mãos que nos auxiliaram, né? Tivemos muitas pessoas parceiras que estiveram com a gente nesse momento. E hoje a gente está aí colhendo os frutos, né, de uma infância que está cada vez mais sendo mostrada em sua essência, que é o que a gente busca. O nosso quintal veio para isso, para que as pessoas entendam que as crianças são realmente o carro-chefe da nossa vida. Porque tudo que acontece na nossa infância vai reverberar, como a Gi fala, lá na nossa vida adulta. E a gente quer sempre que essa infância seja valorizada. E as pessoas estão compreendendo isso. E isso, pra gente, é motivo só de agradecimento. E o coração fica quentinho. Maravilhoso. É tão bom lembrar, né? É ótimo. É tão bom revisitar esse tempo que era só um sonho. Nesse momento, gente, eu tinha pensado, eu só preciso que as crianças tenham um lugar onde elas possam ser elas mesmas. Onde elas possam baixar a guarda e brincar. Na minha cabeça, era isso naquele momento. E aí, o que eu fiz? Eu abri uma colônia de férias lá em casa. E aí as crianças iam e brincavam e eu falava, gente, é isso mesmo, olha só. Olha como elas se desenvolvem, olha como elas brincam, olha como elas estão inteiras aqui. E nisso a obra já estava acontecendo, né? E todo mundo já... E a gente não tinha criança, não. A gente não tinha aluno, não, tá? A gente tinha um sonho. E aí a gente começou a dar corpo para esse sonho. E tudo muito lindo, né? E aí a gente achava que o dinheiro ia pintar, o dinheiro, aquilo era suficiente. Que ilusão. Que doce ilusão. E aí a gente começou a ficar um pouco ansiosa, o projeto lindo, tudo cooperando, tudo corroborando para tudo dar certo. E cadê? E agora? Como é que vai ser? Mas aí foi indo, né? A gente ia daquele jeito mesmo. Um belo dia, eu estava na minha casa, nesse dia da colônia de férias, tomando um café com meu marido, que as crianças já estavam indo embora. E chegou uma mãe para buscar a sua filhinha que estava na colônia de férias. Veja bem, ela estava lá na colônia, brincando despretensiosamente, e essa mamãe chegou. E hoje essa mamãe é a nossa sócia, e eu vou apresentar com vocês com o meu coração grato, que Deus abençoe muito, muito a sua vida, a sua coragem, o seu ato de amor, porque foi isso, foi um ato de amor, de credibilidade e de amor. E aí hoje a gente vai conversar com a Vê também, a Verônica, que veio aí para dar esse suporte que a gente não teria chegado até aqui sem o seu suporte. Gente, é engraçado, né? Dizem que a vida começa aos 40. E você lembra? Você não lembra? Eu lembro. Aquele dia era o dia do meu aniversário de 40 anos. Eu lembro. 11 de janeiro. E como era o meu aniversário, eu fui buscar a Catarina com o pai dela, porque a gente estava trabalhando de home office, mas já era 6 horas, né? E a gente terminou, eu falei, vamos lá comigo? E ele nunca tinha ido, né, buscá-la, lembra? E aí ele foi porque era meu aniversário. Aí a Gi falou assim, você quer entrar para tomar um café? Aí eu, quero, vamos lá. E aí a gente entrou e sentou para tomar um café. Eu, ela, o Pedro, né, meu marido, e o marido dela. E a gente conversando, e aí ela falou que eu estava procurando escola para minha filha. Ela já não ia conseguir onde ela estava antes, né? Porque ela fez o maternal em outra escola. E aí eu pedi para... Aí eu estava comentando, aí a Gi falou assim, nós estamos abrindo um espaço, eu e Patrícia, você quer ir lá conhecer? Eu falei, pode ser.
E foi assim. Aí fui embora, aí comentei com o Pedro. Eu falei, poxa, Pedro, olha, elas estão começando do zero. Você sabe que As eu loucas. assim mesmo, porque o meu sonho, eu sou advogada, mas o meu sonho sempre, a vida inteira foi trabalhar com criança. Mas trabalhar com criança é uma coisa, você pode ser pediatra, você pode ser, né, babá, você pode ser professor, você pode ser palhaço de circo, enfim, muitas coisas. E eu só tinha isso, eu quero poder trabalhar com criança na vida. E a vida foi, aí eu comentei, poxa, tá começando agora, hein, Pedro? Aí ele falou assim, ué, vai lá pedir um emprego. Aí eu falei assim, com a minha vasta experiência com criança, né? Porque eu sou filha única e tudo, mãe de primeira viagem, então não tenho essa... Eu falei, bom. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí veio a intuição. Intuição, gente, tem que seguir. Eu digo que é a vozinha. Então veio a intuição e aquilo, aí eu falei na minha família, falei, olha, eu acho que eu já tenho não mesmo, eu vou falar com elas se elas querem um investidor, tipo assim, um aporte financeiro lá para eu me investir. Aí chamei as duas para conversar, conheci o espaço e falei com elas, eu falei, olha, queria ver se vocês aceitam, se vocês têm interesse, eu não pretendo trabalhar aqui, eu tenho emprego, não vou sair dele, seria só como um investidor, e vocês decidem se vocês querem sociedade, se vocês querem empréstimo, o que é melhor para vocês. E foi assim que eu entrei na sociedade. Caí, desculpa, gente. Desculpa. Nada, é isso mesmo. Aí é porque eu digo cair de paraquedas, porque quando eu conversei com elas, eu sempre sou muito honesta. Eu falei, olha, eu não venho aqui para discutir a metodologia ou para me meter no trabalho de vocês, né? Eu tenho o olhar de mãe, consumidora, da Zona Sul do Rio, e esse é meu olhar, e eu posso dar uma ajuda se vocês precisarem dessa parte administrativa, burocrática, né? Que é o que eu tenho experiência. E só. E aí depois a escola abriu, no futuro eu continuei trabalhando. Quando eu precisei deixar o meu emprego, foi mais ou menos em julho, agosto de 2022, eu acabei que eu vim para o quintal eu falei, agora vocês... Mas eu vou contar uma curiosidade, hein? Eu vou contar. Ela chegou no quintal, assim que ela estava definindo que ia sair desse home office, e aí falou, gente, eu vou dar uma olhada aqui para ver como é que tá essa parte administrativa. Ela pediu, né? A contabilidade, deixa eu ver como é que tá. Aí a gente, humildemente, eu e Patrícia, professora, gente, duas pedagogas, educação infantil, o que você tem? Um caderninho, ó que fofo. Anotadinho. Tudo anotadinho lá, os papelzinhos, na entrada, saída, a Verônica fez, ai, meu Deus, não, vamos organizar isso. Eu falei, nem no Excel, mas vocês não botam nem no Excel, já nem numa planilha. Uma planilha. Eu falei, gente, que Excel? A gente faz cartaz à mão, professora. Enfim, e aí por isso que eu falo que é tão preciosa essa chegada dela, que tá conseguindo ainda, né? Porque é demorado, né, Vê? A gente sistematizou, né? Aí implementou um sistema, mas aí tem que ter engajamento, tem que ter tempo de treinamento, né? Muita coisa. Mas assim, a gente está conseguindo, estamos caminhando e a gente vai chegar lá. Com certeza. Então, essa história é essa. Até aqui era essa a história. E assim a gente foi seguindo, né? A gente foi caminhando. E a demanda foi aumentando, né? As crianças foram chegando, as famílias chegando, uma necessidade de acolhimento, de escuta. E a nossa metodologia trabalha com escutativa. É você parar e ouvir genuinamente a demanda daquela criança, a demanda daquela família. E aí a gente começou a perceber que a gente não estava dando muita conta, né? A gente não estava conseguindo entregar, assim, de forma maravilhosa como a gente gostaria, porque as crianças demandam muito, as famílias, a gente, a equipe, é uma equipe grande. Hoje acho que temos em média 45 colaboradores, então assim, é uma equipe muito grande. E aí, nesse momento, eu vou trazer para vocês a nossa quarta sócia
e última, eu espero, que acho que a nossa equipe, o nosso quarteto é muito fantástico, é muito maravilhoso. Fechou o quadrado. Fechou o nosso quadradinho e a gente temos personalidades completamente diferentes, mas que se complementam, né? Porque é na diferença que a gente encontra o melhor da gente e o melhor do outro também. E aí eu trouxe a Paula, que vocês já conhecem, que é minha amiga, nossa sócia. E aí a Paula vai trazer aí esse relato dela. Primeiro, como ela conheceu o Quintal e depois como que ela chegou aqui no nosso quarteto, né, amiga? Eu conheci... o João estava lá nessa colônia de férias também, né? A famosa colônia de férias do Tia Gi. E aí eu fiquei muito confortável. Na verdade, assim, eu estava procurando também uma escola como a Verônica, né? Estava procurando uma escola para ele, porque não estava satisfeita com o lugar onde ele estava. E aí estava muito desesperada nessa busca, mas a intuição, né? Veio essa vozinha. E eu falei, tem que ser aqui, para onde essas crianças vão, onde estão essas crianças todas que estão aqui na colônia, para onde que eles vão? E aí fui perguntar também, né? Fui atrás. E assim como a Verônica também, naquele primeiro momento, eu não sei se vocês lembram, mas surgiu uma ideia. Assim, eu falei, por que eu não posso ser sócia desses? Será que tem espaço para mim ali? Porque elas estão começando do zero, talvez precise, não sei bem o que eu posso fazer nesse espaço, mas eu também estava numa busca pessoal, né? E também com um sonho de trabalhar com criança, de fazer diferença. E aí, naquele momento, eu voltei para casa e falei com meu marido também, falei, será? Mas eu acho que eu não vou conseguir pedir isso para elas, eu nem conheço elas, não sei nem como é. E aí eu fui lá, tomei coragem, falei, eu queria conversar com vocês, né? Fui, aí, diferente da Vê, naquele momento, né? Ela foi lá, eu também pensei assim, o não eu já tenho, né? Se der certo, deu, se não der, não deu. E aí não deu, naquele momento não deu certo. Mas eu lembro dessa conversa, e sabe disso. o quê? Você levou uma proposta pronta, porque você tinha uma roda com mães, uma roda de bebês, lembra? Claro. Disso aí eu falei, gente, será que a gente dança vai dar materna. conta? A dança materna. Será que a gente vai dar conta de mais um projeto? Eu entendi naquela época, a gente entendeu, que seria um projeto junto. Né? Sim. Mas enfim, tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Exatamente, como a vida é tão certa, porque eu sou esse lado mais o burocrático, o administrativo, né? E a Paula, ela não quer esse lado de jeito nenhum. Então, imagina se ela tivesse naquele momento. Sim. E não eu. Então, acabou que eu entrei e auxiliei nessa parte administrativa para logo depois, né, você entrar para poder fazer essa outra parte que você faz, que é a do ateliê, da yoga. Gente, que eu não lido com as crianças até hoje. E como... eu vou lidar. E como é importante a gente estar conectado com o nosso corpo, com a nossa vida, eu sempre bato nessa tecla, porque daí todas as situações elas vão se encaixando, né? E aí pode continuar. Com certeza, foi um encaixe perfeito, né? Talvez se eu tivesse entrado ali naquele momento, talvez se eu tivesse entrado antes, talvez a Vê não tivesse entrado, né? Ou exatamente. Né? Talvez não tivesse funcionado e a gente precisava estar as quatro nesse espaço. Eu acho que com essas quatro personalidades, com a experiência que a gente tinha prévia, né? Então, eu acho que as coisas aconteceram no tempo que tinham que acontecer. Mas a minha intuição estava ali e eu achei que aquele espaço que eu pertenceria àquele espaço também em algum momento, né? E eu confiei também. Foi um olhar muito de confiança, de intuição, que eu falei, o meu filho vai estudar aqui. E foi logo num primeiro momento, eu não efetivei a matrícula, mas para mim já estava certo que ele seria. Para mim, ele já era um dos primeiros alunos ali mesmo, né? Entrou como aluno fundador ali da escola, né? Porque quando eu conheci, eu parei de procurar a escola. Também não conhecia muitas escolas na cidade, mas eu falei, aqui, não sei bem como é essa metodologia, não sei bem como é essa proposta, não conheço elas, mas a gente pertence a esse lugar e assim foi, né? E aí quando surgiu... e quando surgiu, mais de um ano depois, né, quando surgiu a oportunidade de entrar como professora de yoga, eu abracei também. Eu nunca tinha trabalhado com criança, com o yoga com criança, mas também fui para casa lá com o coração ansioso. Falei, será que eu vou dar conta desse desafio? E aí acho que foi lindo, as coisas foram acontecendo, né? O yoga foi crescendo na escola também. E aí depois surgiu a oportunidade de entrar como sócia.
E é isso. E é essa coisa linda que a gente tem, esse respeito que a gente tem umas pelas outras, que a gente espera que reverbere para as crianças, para as famílias, para a nossa sociedade, para que todos nós tenhamos um olhar especial, né? Para as nossas infâncias, para as nossas crianças, para os nossos profissionais da educação, né? E que a gente juntos, a gente consiga, sim, trazer esse respeito, esse desenvolvimento pleno para as nossas crianças. Porque a gente acredita piamente que a gente pode ser ferramenta de mudança para a nossa sociedade, para as nossas vivências, para nossa vida cotidiana através das infâncias. Tá bom, gente? Então, é isso. Vamos repetir mais uma vez a frase, que o sonho que se sonha sozinho é só um sonho, mas o sonho que a gente sonha junto, como a gente sonhou aqui, ó, nós 4, se torna realidade. Então fica aí uma reflexão. Se você tem um sonho guardadinho, que tá sonhando há um tempão sozinha, se conecta com você, tem pessoas próximas, ou às vezes nem tão próximas, que pode te ajudar a tirar esse sonho aí só do coração e tornar ele realidade. Acredita e vamos junto que vai dar certo, viu?